gente! Eu me chamo Marília e esse é o nosso canal! Para hoje, gente, eu separei para vocês uma dica de livro, que foi um livro que eu li, que eu gostei bastante, então eu vou deixar essa diquinha para vocês. Vocês sabem que o meu livro predileto é a Bíblia, eu já gravei um vídeo sobre isso, se você ainda não assistiu, já vai lá e assiste, tá lá em Meus Tesouros, eu mostrei para vocês um pouquinho aí sobre as minhas Bíblias, e para hoje, então, eu vou falar sobre um outro livro que eu gostei muito, que é o livro A Cabana. Então, vamos lá. A primeira vez que eu li, ele foi emprestado, me emprestaram e eu li bem rápido. E aí depois eu terminei comprando esse aqui, De Volta à Cabana, que é tipo um livro explicativo. Eu não li porque eu achei um pouquinho cansativo, mas você pode depois estar comprando aí se você quiser, pra ler e ver o que é que fala aí, né? Mas o livro A Cabana mesmo, ele é um livro muito interessante, é um livro que vai mexer realmente com você. Para quem não sabe, né, não conhece a história, eu vou contar então um pouquinho para você conhecer aí, ter essa vontade, esse desejo de ler até o final. O livro vai retratar a história de um homem que tinha os filhos e a esposa, né? Ele vivia com a esposa e com seus filhos, e aí um dia eles resolvem fazer um piquenique, e aí eles vão fazer esse piquenique, acampar lá, algo, se eu não me engano, eu acho que é algo, um retiro religioso, algo assim, onde vão as famílias e tal, para passar, né, um tempo nesse lugar. E aí, em um dia específico, os filhos estão todos bem, ele tá ali e tal, e aí acontece uma situação no que ele tem que resgatar os filhos que tinham caído na água, os filhos mais velhos tinham caído na água, e ele pula para resgatar esses filhos mais velhos. Só que o que é que acontece? A filha mais nova, ela estava pintando ali quietinha, sentadinha, e aí na pressa, ali naquela correria, naquela situação toda, ele se joga para resgatar os filhos no lago, e enquanto isso, a menininha fica ali, né, e todo mundo perde a atenção dela para dar atenção àquela situação que estava ali acontecendo. Porém, infelizmente, quando todo mundo ali resolve, resgata os filhos e ali, né, aquela situação de adrenalina passa, quando ele para ver, para procurar, para se dar conta, cadê a menininha? A menininha havia desaparecido. E no lugar onde ela estava, tinham deixado um brochezinho de joaninha, era um enigma. E aí o que é que acontece? Eles ficam desesperados, procurando por todo canto a menina, né, e nada de encontrá-la. E depois de muito procurar, eles ficam naquele desespero todo e eles encontram a cabana. No meio da floresta tinha uma cabana e lá ele encontra, né, a cabana toda ensanguentada e com o vestidinho da menina, que a menina estaria usando naquele momento. E aí eles voltam para casa, nunca encontram a menina, não sabem o que aconteceu com ela. Não encontram também o corpinho e nunca tem uma pista, né, do paradeiro dessa criança. E aí, depois de um tempo, né, começa a nevar bastante, ele muito deprimido, muito triste com a perda da filha, a família, né, muito triste. Eu creio que quando se perde uma pessoa querida, um ente querido, principalmente assim um filho, é muito difícil para que todos em volta possam retomar suas vidas. E é isso que justamente acontece, né? Eles ficam muito abalados, ele principalmente, e aí tem um dia que a esposa e os outros dois filhos, eles têm que sair e ele fica em casa, só que aí neva muito, os filhos eles não conseguem voltar com a esposa por conta da neve, e ele fica em casa muito triste, aí começa a questionar a Deus, porque até então ele acreditava muito em Deus. E aí ele começa a se questionar por que Deus tinha permitido que aquilo tudo tivesse acontecido com ele. E é o que realmente nós fazemos quando estamos em uma situação de ofício, de doença, de perda, seja lá qual for, a gente questiona logo a Deus por quê, como se Deus fosse o culpado por aquela situação. E aí depois de tudo isso, ele se questiona, ele olha pela janela e percebe que lá na caixa de correspondência tinham deixado uma carta. E ele fica, né, curioso, porque com tudo aquilo, com aquela neve toda, como é que alguém tinha conseguido deixar uma
carta na caixinha de correspondência. E aí, muito relutante, ele vai. Quando chega lá, a carta estava endereçada justamente para ele, né, como se a pessoa que tivesse mandado a carta soubesse exatamente que ele estaria ali sozinho. E o remetente é um papai, que era uma forma a qual ele chamava carinhosamente Deus antes de tudo isso ter acontecido. O livro, ele como eu disse, ele é muito intrigante, né? Você fica ali entusiasmado, você sente aquela dor daquela perda do pai, você sente também aquele desespero, né, pelo fato dele estar questionando a Deus como se Deus fosse o culpado, e faz com que o leitor realmente se prenda nessa leitura e sinta aquela vontade, aquele prazer de ler para saber o que é que finalmente vai acontecer nas últimas páginas. Eu sou uma pessoa muito curiosa, muito ansiosa, então eu termino sempre vindo para as últimas páginas do livro, quando eu gosto muito do livro, para saber, né? Porque eu acho que tudo aquilo que está ali no meio é algo insignificante e já corro logo para o final para ver como encerra a história. Porém, nesse livro, eu realmente fiquei presa a todas as folhas, fiquei muito intrigada com a história, porque eu queria muito saber exatamente porque Deus havia permitido aquilo acontecer com aquela criança, que até então não tinha culpa, não tinha culpa de nada, né? Ela era muito pequena. E essa é a parte que, se você não quer spoiler, você tá curioso para ler o livro, você para. Mas se você é curioso ou curiosa assim como eu, então continue assistindo aí. Depois disso, quando ele abre a carta, que ele vai ler a carta, era Deus, né, o papai, convidando ele para ir encontrá-lo. E, como eu disse, ele sempre muito relutante, mas ele termina ali muito curioso também e vai ao encontro dessa pessoa que estaria ali mandando a carta. Ele acha que poderia ser alguém zoando com ele, né, com a perda que ele estaria ali passando, com todo o sentimento que ele estaria, como também poderia ser o sequestrador ou assassino da criança. Então, por isso, ele vai ao encontro. O intrigante é que, quando ele vai, o endereço é justamente aonde? Naquele local onde a criança, o sangue tinha sido encontrado com a roupinha da criança, que era a cabana. Por isso que o livro leva esse nome. E quando ele vai chegando, né, antes assim de chegar na cabana, quando ele estava logo no primeiro momento para poder encontrar a criança, procurando, era um lugar sombrio. E estava nevando nesse dia. Tudo em volta estava, né, com aquela atmosfera sombria, atmosfera de neve. Mas ao se aproximar ao local onde estava a cabana, ele via que era um lugar diferente, que tudo era mais verde, que tudo era mais bonito, era tudo muito florido. E a cabana, que outrora tinha sido um lugar abandonado, né, no mato, agora estava ali totalmente decorado, paredes pintadas, fumaça saindo da chaminé, e ele ficou muito confuso. Quando ele bate na porta, ele se depara com uma figura ainda mais impressionante, né, que era ali a figura de... Primeiramente tinha uma mulher também e 2 homens. Eram 3 pessoas que viviam naquela cabana. Era uma mulher, que era uma mulher forte, gorda, e tinha outros 2 homens, né? Um marceneiro e, se eu não me engano, o outro era o jardineiro. E ali ele vai conversando um pouco com cada um deles, e do começo ao fim é impressionante, porque os 3 conheciam bem a história do homem, os 3 o conheciam perfeitamente, como se já fossem amigos de muito tempo dele, e ele não os conhecia. E cada um ali vai se apresentar de uma forma diferente. Um se apresenta como Deus, o outro seria Jesus e o outro seria o Espírito Santo. Gente, o livro ele não é evangélico, né? É um livro que ele leva assim meio essa questão do universo de Deus, né? Claro que eu não concordo, né, com essa questão da imagem, né? Essa questão de você colocar Deus como mulher ou Jesus como jardineiro, como marceneiro, nada disso. Mas o livro ele só quer representar, né, para que você possa compreender como seria uma conversa entre o homem que estava ali sofrendo, Deus, Jesus e o Espírito Santo, tá? Então não é um livro para ser lido como se fosse algo evangélico, algo religioso, não se deve levar nesse segmento. Mas assim, por que eu gostei do livro?
Porque às vezes, quando acontecem situações difíceis em nossa vida, nós questionamos a Deus e muitas das vezes, muitas pessoas, elas não conseguem entender quando Deus fala, né? Muitas das vezes nós lemos a Bíblia, nós temos alguém que fala um pouco de Deus para nós, mas nós não compreendemos perfeitamente a mensagem que está sendo deixada ali. E nesse livro, quando ele tem um encontro com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo, além dele poder retomar isso que havia sido perdido, que era o amor que ele tinha por Deus, porque ele era uma pessoa muito religiosa, era uma pessoa que amava muito a Deus, mas quando aconteceu tudo isso, ele deixou de lado, porque é como nós hoje, né? Muitas das vezes Deus só nos serve quando estamos bem, mas quando estamos tristes, quando não estamos atingindo ali a nossa meta, o nosso foco, muitas das vezes nós nos voltamos contra Deus. Então o livro ele traz isso. Naquele momento ali que ele se deixou ser lavado, curado e sarado, dentro desse momento que ele estava ali tendo o encontro com Deus, Jesus e o Espírito Santo, ele pôde compreender muitas coisas. E uma das partes que me chama a atenção no livro é quando justamente essas imagens, né, Deus, Jesus e Espírito Santo explicam para ele que não é que Deus quis que aquilo tudo tivesse acontecido, mas é a questão do livre-arbítrio. Infelizmente, hoje muitas das vezes as pessoas perguntam, mas por que Deus permite que isso aconteça com a criança? Gente, entenda. Deus ele é justo, existe o livre-arbítrio. Ele não quer que nenhuma criança sofra, ele não quer que ninguém sofra. Porém, como as pessoas elas são livres e desimpedidas, elas podem fazer o que elas bem entendem, muitos infelizmente entendem essa liberdade de uma forma errada e acham que é para matar, roubar, destruir, né? Se deixam ser usados pelo diabo e muitas das vezes como ferramentas terminam fazendo isso com pessoas que não merecem. E é isso que justamente as imagens, né, as figuras elas falam para o homem, que ele não queria que isso tivesse acontecido, mas que o homem ele tivesse tranquilo, porque naquele momento aquele anjo estaria no céu ao lado de Deus, e que naquele lugar onde ela estava hoje já não tinha mais dor, não tinha mais sofrimento, né, que ela já tinha esquecido tudo aquilo que tinha passado com ela aqui na terra, né? Ali as figuras elas informam que de fato a criança estava morta, né? Que ela tinha sido violentada e depois ela foi morta, infelizmente, mas que já aonde ela estava já não existia mais espaço para dor nem para sofrimento, que agora ela estava bem. Né? Agora sim ela tinha encontrado a felicidade, agora sim ela tinha encontrado a alegria. Então ela estava agora com o Pai, ela estava sendo curada, sendo tratada, sendo sarada, ela estaria bem. Então foi isso que o livro quis trazer, que mesmo em meio a tanta dor, tanto sofrimento que nós enfrentamos, passamos aqui na terra, existe um lugar lá no céu onde nós teremos o nosso galardão. Todos aqueles que forem fiéis, que forem até o final, encontrarão o seu galardão. E aí Deus ele permite então que o homem ele saiba, ele possa descobrir onde estava o corpo da criança, porque o que mais machucava ele era justamente não saber se a criança estava viva, se estava morta, e não ter podido se despedir, nem que fosse, né, no enterro digno. E aí naquele momento Deus ele permite ali que o homem descubra onde está o corpo da filha, e ele vai com a polícia justamente no lugar certo, consegue descobrir o corpinho. Isso é depois de muitos anos, então só tinha lá o esqueleto, mas ele consegue pegar e dar um enterro digno para a filha. Então isso foi o resumo do livro de hoje, da diquinha de hoje. Aproveita essa quarentena para ler, se manter informado. Leitura é muito bom, porque acrescenta, né, traz assim, abre mais a sua visão, seus olhos, aumenta aí o seu vocabulário. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece, deixa lá o seu like. Se você quer mais vídeos assim, de interação dessa forma, comenta aí, deixa lá qual a resenha de livro que você gostaria que eu estivesse aqui falando. E é isso, grande beijo e fui!